Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8. Você sabe essa palavra de cor. Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir para que você guarde: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu te louvo. Eu te adoro nessa manhã. Eu exalto o teu nome, porque nós não merecíamos. Nós não tínhamos nada em nós para que o Senhor nos aceitasse. Mas o Senhor nos aceitou. Pela tua graça, o Senhor nos aceitou. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra. E te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito fale nessa manhã. Tire toda distração, tudo aquilo que nos separa da tua palavra nesse momento. Que os nossos ouvidos e corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco e, mais do que isso, toca em nós, ó Deus, para que nós tenhamos condições de mudar e de sermos conforme a tua palavra nos manda ser. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, nós temos falado aqui aos domingos, às quartas-feiras, sobre vários assuntos. E quarta-feira nós falamos um pouquinho, tivemos aqui uma breve conversa sobre graça. Aquilo mexeu bastante comigo. Ontem, depois da nossa aula aqui, ficamos 5 minutos aqui, eu e mais alguns obreiros, e nós conversamos um pouquinho sobre a graça de Deus e como o Senhor trabalha em nós, como nós precisamos estar preparados para as coisas de Deus. Essa palavra ela vem falando comigo. Essa palavra ela é mais profunda do que nós lemos no dia a dia ou do que nós prestamos atenção às vezes, né? Ser salvo pela graça de Deus tem sido um assunto discutido e falado em muitos púlpitos de uma forma leviana às vezes. E eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para dizer que eu sei mais do que as pessoas. Pelo contrário, nós precisamos prestar atenção para não sermos levianos. A graça de Deus, ela sim nos alcançou. A graça de Deus nos perdoa e nos atrai para si a todo instante. A graça de Deus sempre vai nos encontrar, mas existe condição para a graça de Deus. A graça de Deus, em nenhum momento, foi nos dada como permissão de pecar, e nós vamos ver isso aqui hoje rapidamente. Mas a graça de Deus nos fortalece para não pecarmos. A graça de Deus, como eu disse, tem uma condição. A palavra é clara. Porque pela graça sois salvos. Aí vem a condição. Por meio da fé. Tem que haver fé. E essa fé, ela não é qualquer fé. A condição de se ter a fé, a palavra de Deus também é clara em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós gostamos do dom de Deus, né? Do presente de Deus, mas negligenciamos algumas coisas no meio. Ouvir o Evangelho não é no sentido da audição aqui somente. Ouvir o Evangelho aqui é no sentido de crer em toda
a eficiência de suas palavras. Jesus convida-nos a vir até Ele, a tomar o seu jugo, que eu poderia dizer aqui que é o conjunto da sua palavra, o conjunto dos seus ensinamentos, e segui-lo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Não é só ouvir, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas sabem muito, ou talvez pensamos que sabem muito, mas não vivem nada do Evangelho. E eu quero falar aqui a crentes, não é? Porque Paulo não escreveu a não crentes, ele escreveu à igreja, aos Efésios, à igreja de Éfeso. As palavras de Deus, elas foram nos ensinadas, elas foram deixadas para nós seguirmos, para nós obedecermos. Quando aceitamos o senhorio de Jesus, e eu quero que você guarde essa palavra, o senhorio de Jesus, nós também precisamos entender que a forma de nos alimentarmos é pela sua palavra. Essa semana eu li, alguém me mandou um texto dizendo assim, alguém escreveu assim, eu não vou mais na igreja porque já tem 20 anos que eu vou na igreja e eu ouço as palavras todo domingo e elas não fazem nada comigo. E eu, para ser sincero, eu nem lembro mais o que eu ouço na igreja, não lembro direito as palavras. Eu vou no domingo, saio, depois aqui, segunda ou terça, eu já não lembro de mais nada. Ou seja, a igreja não influencia em nada na minha vida. E foi colocado no jornal. E um leitor do jornal mandou uma resposta dizendo assim, eu também sou casado há 20 anos. A minha mulher faz comida para mim há 20 anos. E eu não lembro talvez o que ela fez ontem, mas foi a comida dela que me sustentou até aqui. Porque a palavra de Deus, ela é para o agora, ela é para o já. Ela é para a sua necessidade hoje. Às vezes você não vai se lembrar do que foi falado domingo passado, mas hoje Deus tem uma palavra para alimentar a sua alma. Nós não podemos nos deixar levar por coisas, irmãos. Por uma graça que você não precisa mais fazer nada. Você não tem compromisso nenhum. Você vive no pecado. Não, Deus sim tem uma graça para você, mas é para te libertar do pecado, para libertar e dar vida para você. Essa fé que vem por ouvir a palavra é uma fé que exige renúncia. Jesus disse isso, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você deixa de ter ou de satisfazer-se a si próprio. Você agora está em Jesus. Paulo diz assim, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu a vivo na fé do Filho de Deus. Agora não sou mais eu. Agora eu morri com Cristo. Agora eu estou ressuscitado com Ele. Eu falei ontem aqui, citei um versículo de João, porque as pessoas, ou nós, a igreja, às vezes nos perdemos nos nossos ensinamentos, nas nossas pregações, nos nossos conhecimentos, porque achamos que conhecemos, e não se tem mais amor. Eu sempre cito aqui o que eu acabei de citar, se alguém quiser vir após mim, em Mateus 7, 21 em diante. Porque Mateus 7 é muito forte, irmãos, a gente não entende isso. Jesus fala que alguns chegarão na presença dele e vão, Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome. Nós profetizamos em seu nome. Nós fizemos isso, fizemos aquilo em seu nome. Jesus vai dizer assim, eu nunca vos conheci. Irmãos, como que é que nós estamos dentro da igreja? E eu quero que você pense mesmo, hoje é Santa Ceia. Como que você está dentro da igreja, serve a Deus, fala que é filho de Deus, fala que é crente, é batizado, mas um dia você corre o risco de chegar na presença de Jesus e ele dizer assim, olha, não é que eu esqueci de você, eu nunca te conheci.
Sabe por quê? Porque Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Como é que você entrou aqui hoje? Ah, irmãos, Ele está aqui. O Senhor está aqui. Você está na presença do Todo-Poderoso. Como você entrou na presença dEle hoje? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Graça. Essa graça nos alcançou, nós somos salvos por ela. Eu e você não merecia, eu e você não merecíamos estar aqui, mas Ele nos salvou. Ele nos tirou do charco de lodo e colocou os nossos pés firmados sobre a rocha que é Cristo. E nós não damos valor a isso. We take for granted. Nós simplesmente não damos o valor, acostumamos demais com esse negócio de ser crente. Deixa eu te dizer uma coisa, perdoar alguém para que ele continue fazendo o que ele faz sempre, não é a razão da graça. A graça veio para mortificar o pecado que existia em você. E se existe hoje, Deus vai mortificar em nome de Jesus. A graça veio para matar você. Eu preguei algum tempo atrás aqui. Jesus quer matar você. Ele quer que você morra com Ele para o pecado e ressuscite para a vida. Jesus não quer que você continue do jeito que você está. Essa graça de vem como está e permaneça como é. Não, senhores, essa graça não funciona. A graça de Deus, ela exige sim alguma renúncia da nossa parte. Não são obras. Não são obras. Porque senão existem outras pessoas aí muito melhores do que eu e você pode ter certeza. Não são obras, é transformação. É obra de transformação. Eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso porque eu fui salvo. É gratidão, é coração quebrantado diante de Deus. Lembra da mulher que entrou na casa do homem que Jesus estava jantando? A mulher chega lá. Ela não havia sido convidada para a ceia. Ela deve ter entrado por uma porta, porque existia uma permissão. Quando havia um grande mestre ensinando, existia uma permissão para pessoas de fora virem e ouvirem, mas não participarem da ceia. Ela entrou e ela levou aquele vaso de alabastro cheio de um perfume caro. E ela chegou aos pés de Jesus. Quebrou aquele vaso, derramou todo o perfume e começou a chorar nos pés de Jesus. E com seu cabelo, ela enxugava os pés de Jesus e beijava e lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Alguém se sentiu incomodado, porque a igreja está cheia de gente incomodada com os outros. Você viu lá a irmã Mariazinha? O que ela fez? Você viu lá o irmão Toninho? Você viu lá o irmão fulano de tal? Você viu lá a irmã fulano de tal? Olha lá, é um pecador, mas está lá se posando disso, se posando daquilo. Foi isso que o homem falou dela. Foi isso que ele falou dela. Ele pensou assim, se Jesus fosse mestre mesmo, se ele fosse mesmo quem ele diz ou quem estão dizendo que ele é, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Jamais ele ia permitir isso. Ah, meus irmãos, Jesus conheceu o coração dele e falou assim, meu amigo, existe um costume aí de lavar os pés do convidado, de dar um ósculo, um beijo santo nele quando ele chega, de ungir, tem um costume todo, uma tradição toda, e você não fez nada disso. Mas essa mulher, desde que chegou aqui, tem estado aos meus pés, chorando, lavando os meus pés, secando com seu cabelo e ungindo-me com óleo precioso. E aí ele pergunta assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Um deve 50 e o outro deve 50 mil. Os dois são perdoados. Quem tem mais gratidão no coração? E aquele homem disse, é claro que é o de 50 mil. Ele disse, pois é, está aqui essa mulher. Assim somos nós. A graça, ela faz isso com a gente.
Lembra quem você era e lembra onde você está hoje. Comece a dar um pouquinho mais de valor naquilo que Deus fez na sua vida. Ah, pastor, eu nasci no lar evangélico, ainda assim a graça te alcançou, porque Deus não tem neto, Ele só tem filho. A graça nos alcançou um dia. Um dia você recebeu um chamado de Deus pela graça. Todas as vezes que eu me lembro de quem eu era, de quem eu sou, eu choro na presença de Deus, porque eu sei que eu era um perdido pecador e Ele me alcançou. Eu sei qual era o meu destino e eu sei qual é o meu destino hoje. Eu sei para onde eu ia e eu sei para onde eu vou. A despeito de qualquer um da minha família, Jesus me alcançou e eu sou grato a Ele. Aleluia. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, porque no capítulo 5 ele vem falando da graça e alguém fala assim, mas e aí? Então se a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar. E aí Paulo começa o capítulo 6 dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, de modo nenhum, de jeito nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está perguntando isso. Eu morri para o pecado, morri com Jesus, agora por que eu tenho que viver ainda com Ele? Ou nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É isso que o Senhor espera de você e de mim. Morri para o mundo, novidade de vida. Graça sem novidade de vida não é graça. Desculpa aí. Você pode ter se convencido de que ser crente é bom, mas você ainda não foi convertido. Porque se você ainda comete, se você ainda continua na mesma vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa ainda falta em você. Graça sem mudança não é graça. Sabe por quê? Porque quando a graça de Jesus te alcança, a Bíblia diz que é o Espírito, Jesus fala que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo chega em você e toca ali no seu coração, você começa a ver as suas mazelas. Quanto mais nós aproximamos de Jesus, eu já falei aqui, mais pecador você se sente, mais indigno você se sente. O ser humano, ele se orgulha porque ele é crente. Nós mudamos a questão agora. Eu sou assim com Jesus. O negócio aqui é eu e ele. E tem gente assim. Eu e ele aqui, a conversa é nossa aqui, eu não preciso de ninguém. Mas não é assim. Isso é orgulho. Porque quando você se aproxima dele, você vê quem você é e você vê quem ele é. E quando você percebe quem você é e quem ele é, você vê que você é um pobre, nu, desgraçado e não tem condições de estar na presença dele. Aí, essa graça que a palavra de Deus ensina, leva o pecador a se arrepender. É interessante porque nós temos um problema com a graça. Nós temos um problema em sermos crentes velhos. O tempo vai passando, a gente vai ficando tão acostumado com esse negócio de ser crente, que nós esquecemos de nos arrepender. Nós não esquecemos de pedir perdão. Não é isso que eu estou dizendo. Todo dia você ajoelha lá na beira da cama, ou deitado mesmo, você fala, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Pecado você pega cavarejo, mas na hora de pedir perdão é atacado, né? Você peca o dia inteiro, mas você nem sabe, nem lembra que está pecando, mas na hora que chegar à noite, você me perdoe em nome de Jesus, amém. O amém nem sai direito, que você já dormiu.
Não estou te criticando, às vezes eu também durmo orando, irmãos. Porque o dia é cansativo, às vezes você cansa mesmo. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Agora, nós esquecemos que nós precisamos do processo de arrependimento para que a graça funcione em nós. Porque eu e você podemos, somos os únicos que podemos impedir a graça de Deus em nós. Falta de arrependimento. Quando Pedro pregou o seu sermão lá em Atos 2, lá no final do capítulo, quando ele vai terminando de pregar, os homens perguntam para ele assim: varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvos, ou para sermos salvos? E eles dizem, e Pedro diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para... Pega lá, por favor. Eu não lembro tudo de cabeça, não. Mas ele vai falar do dom de Deus, do dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro no 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que a graça é? Dom de Deus. Quando você se arrepende, a graça entra e você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Mas nós vamos aos pouquinhos, parece que empurrando o Espírito Santo para fora de nós. A frieza vai tomando conta de nós. E a vida cristã passa a ser uma vida automática e mecânica. Corremos para a igreja, corremos para casa, corremos para o trabalho, vamos para a igreja, para o trabalho, para casa, para o trabalho. E a igreja passa, a congregação passa a ser não tão importante assim. E aí começamos a mancar na fé. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Guiados ao arrependimento. Levados ao quebrantamento. Sem o arrependimento, você não consegue o perdão. Pedro é bem claro aqui, arrependei-vos. Se você não se arrepende, não existe perdão, porque a palavra de Deus, eu disse que ia ser rápido, eu poderia dizer aqui muitas coisas para você sobre perdão. Mas perdão é um negócio fácil. Perdão, Deus está pronto a perdoar. Pedro diz que o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é longânimo e não quer que nenhum se perca. O Senhor não quer que você se perca. A graça dele inclui esse amor por você. A graça dele inclui esse amor dele por mim. A graça dele quer nos abraçar e nos levar para junto dele. E deixa eu te dizer uma vez mais. Jesus está voltando. Não é coisa de pastor. Jesus está voltando. Talvez seja para mim. Eu não sei. O Senhor tem falado tanto comigo. Jesus está voltando. Eu sinto do Senhor para dizer para você que Ele está voltando. Talvez pode ser para você. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor vai voltar, irmãos. E se Ele voltar para você hoje, o que tens preparado? O que é que você tem preparado? Como está o seu coração? Como está a sua vida? O Senhor está voltando. A graça leva o pecador a se arrepender. O arrependimento é um lugar de contrição. É um lugar de quebrantamento. É um lugar que eu e você só encontramos aos pés da cruz. E o perdão, ele vem pelo sangue de Jesus. A graça, ela nos faz templo do Espírito Santo.
Eu preparei mais ou menos aqui, mas eu não estou conseguindo pregar o que eu preparei. Eu quero falar com você. Você precisa de perdão, eu preciso de perdão. E para isso nós precisamos de arrependimento. A palavra de Deus fala da misericórdia de Deus, porque às vezes nós estamos tão duros, por causa da dureza do nosso coração, nós não encontramos arrependimento. Mas a palavra de Deus fala da misericórdia. Eu quero ler a misericórdia de Deus para você hoje. Graça é o favor imerecido. Eu e você não merecíamos. Eu e você estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas ofensas. Havíamos morrido nos nossos delitos e ofensas. Paulo vem falando aos Colossenses e diz: mas Deus, na sua infinita misericórdia, foi Deus, pela sua misericórdia, que nos alcançou. Quando nós não encontramos lugar de arrependimento, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Eu vou te dizer o que é misericórdia. A graça é aquilo que você não merecia, Ele te deu. A misericórdia é Ele não te dar aquilo que você merecia. Eu não merecia a graça, mas pela misericórdia dele, Ele me deu. E eu quero ler para você aqui rapidinho, em Isaías 53, o que é misericórdia. Isaías 53 mostra a misericórdia do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí começa a vir a misericórdia dele. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é misericórdia. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. Por amor e por misericórdia Ele se entregou por nós, para que você tivesse acesso à graça dEle. Isso é misericórdia. Era eu, era você que tinha que estar aqui. Subindo. Ninguém vendo a minha ou a sua beleza, a sua formosura. Sendo ferido, levado como ovelha, calada, muda ao matadouro. Era eu, era você. Éramos nós que devíamos estar lá, naquele dia, na caveira, no Calvário, sendo pendurado naquela cruz, mas Ele, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, se entregou por mim e por você, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi pelos seus ferimentos, foi pelas suas chagas, foi pelos furos nas mãos, os furos nos pés, o furo no lado, a coroa de espinhos. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque Ele se entregou e se derramou por nós. E por isso nós temos acesso a essa graça. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que se entregou por nós. E agora nós precisamos ser guiados por Ele. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus, diz Romanos 8. Muitos falam no Espírito Santo, estudam sobre ele, mas infelizmente não estão sendo guiados por ele. Fale você para você mesmo, quem é que tem dirigido a minha vida? Pergunte agora para você mesmo, quem tem dirigido a minha vida, as minhas escolhas, as minhas ações? O Espírito quer transformar você. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17 em diante, já falamos disso aqui muitas vezes, mas eu quero só ler para você, para nós terminarmos essa palavra. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Sabe aquele orgulho que você tem? Sabe aquelas ações que você toma porque você é você e ninguém manda em você? Porque você é dono de você mesmo e ninguém vai me mudar, eu sou assim e ninguém me muda. Você está na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento. Parece que a sua mente, o seu entendimento está dentro de uma nuvem e você não consegue pensar com clareza. Separados da vida de Deus. Quantos de nós estamos como Davi? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pessoas que já não têm mais alegria na salvação. Pessoas que já se esqueceram do que é salvação. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Senhor, quebra corações aqui hoje, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha aqui o que Paulo fala, mas vós, não aprendestes assim a Cristo. Vocês receberam Cristo de maneira diferente. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados. Pergunta para você mesmo agora, não pergunta para o seu irmão, pergunta para você mesmo. Eu aprendi a Cristo? Eu sei quem é Jesus, eu sei como andar nele? Será que eu ouvi? Será que eu fui ensinado nele? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Irmãos, é tempo de matar o nosso velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha aqui, vos despojeis. No próximo versículo ele fala, e vos renoveis no espírito da vossa mente. No próximo ele fala, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele vem no oposto e fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E depois tem um versículo desse tamanhozinho assim, ó, que ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Tem gente abrindo a porta para o diabo, nem lugar, nem janela, é porta, escancarando. O diabo vem, bagunça com a sua vida e você não sabe o que está acontecendo. É tempo de você renovar a sua mente em Cristo, de você se revestir do novo homem. É tempo de você fechar as portas para o diabo. Ele continua falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Irmão, morde a sua língua. Eu vou te ensinar a fazer uma oração hoje. Tem um salmo que Davi fala assim, eu não me lembro o nome, você pode pesquisar. Põe, ó Senhor, um guarda na porta dos meus lábios. Quando você pensar em xingar o seu irmão, quando você pensar em xingar a sua irmã,
Quando você pensar em falar alguma coisa para destruir, morde a língua e fala: Senhor, põe o guarda, Senhor, põe o guarda na porta dos meus lábios. Ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito, você é templo do Espírito. Não entristeça o Deus que há em você. Você foi selado nele para o dia da redenção. Mais um conselho: toda amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Senhor, nos limpa pelo poder da Tua palavra. Nos limpa, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você é crente, você foi resgatado, você foi perdoado. Portanto, esquece tudo que ficou para trás e seja um perdoador também. Você quer a graça de Deus? Você precisa do perdão de Deus, e isso só vem através de arrependimento. E deixa eu te dizer, você só está aqui pela misericórdia dEle. Porque a misericórdia dEle é quem nos tem sustentado até agora. Porque nós erramos. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Mas em mais 4 minutos eu vou te dar alguns outros conselhos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pastor, eu já batizei. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu sou ser humano e eu caí. Aí ele fala assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Tem gente sendo consumido aqui pelos pensamentos. O Senhor fala comigo: pensai nas coisas que são de cima. Quando o pensamento bater na sua porta, comece a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me lembro de um testemunho de um irmão que chegou no pastor e disse assim: pastor, eu vou desistir. Eu fui pai de santo muitos anos e eu fiz pactos com o diabo, eu aceitei Jesus, mas todos os dias, tal hora, se eu não me engano às 18 horas, aquele demônio entra em mim e faz uma bagunça na minha casa. E eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, eu não sei mais o que eu faço. O pastor disse para ele: não desista. Quando for chegar perto das 18 horas, você vai começar a orar a palavra de Deus. Comece a decorar versículos, ou abra a Bíblia e comece a falar a palavra de Deus. Já não sou mais do mundo, não sois mais do mundo, mas ressuscitastes com Cristo. Você morreu com Cristo e Ele começou a pegar a palavra. E 1 ou 2 anos depois, o pastor volta na mesma cidade para um outro congresso. E acabou o culto, aquele homem veio até o pastor e falou: pastor, lembra de mim? Ele disse: mais ou menos. Ele disse assim: deu certo. Deu certo. E o pastor falou: o que foi? Ele falou: o Senhor me aconselhou a orar a palavra de Deus. E nunca mais eu fiquei possesso, porque todas as vezes, perto das 18 horas, eu pego a Bíblia e começo a orar a Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus tem poder na sua vida. Quando o pensamento ruim bater na sua mente, bater na sua porta, comece a falar a palavra de Deus na sua vida. Comece a recitar aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. E como eu preguei aqui 1 ou 2 domingos atrás, comece a obedecer a palavra pelo que você já sabe. Não espere grandes revelações de Deus. Não espere grandes coisas acontecerem. Comece pelo simples. Se já estáis mortos com Cristo, ou se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
Jesus, me batiza com teu Espírito Santo. Jesus, me enche com o teu poder para eu vencer o pecado. Jesus, me enche com a tua palavra. Jesus, me enche, Senhor, me enche das coisas do alto. Pense nas coisas que são de cima, porque vocês já estão mortos com Cristo e a tua vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, irmãos, Ele vai se manifestar. Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí Ele vem falando para mortificar os nossos membros. Ele vem falando para nós despojarmos-nos do velho homem, da ira de novo, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Sabe por que você ainda não prosperou? Porque ao invés de você dar glória a Deus pelo que você tem, você reclama pelo que você não tem. Jesus, comece a colocar a tua gratidão no coração do teu povo aqui, Senhor. Que o teu povo comece a te agradecer pelas coisas e bênçãos e ricas bênçãos que o Senhor tem derramado. Não mintais uns aos outros. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, revesti-vos de amor. Aí vem o dom de Deus e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sabe aquela paz que você já falou algumas vezes essa semana para Deus que você não tem? O Senhor quer encher você de paz hoje. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, não só para você ler, mas para você fazer. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E em tudo, e para tudo, e em todas as coisas, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo em nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus entre na sua vida hoje. Que o Santo Espírito de Deus inunde você hoje. Que você seja transformado pela palavra. Fique de pé, por favor.